Este manuscrito foi produzido aproximadamente 125 anos antes do nascimento de Jesus. Ele atravessou mais de 2000 anos e preserva praticamente todo o livro de Isaías. Em 2026, o Museu de Israel decidiu exibi-lo integralmente pela primeira vez desde 1968. São mais de 7 metros de pergaminho, contendo um texto bíblico anterior ao cristianismo e cerca de 1000 anos mais antigo que os principais manuscritos hebraicos medievais conhecidos antes das descobertas de Qumran. Diante dele, surge uma das perguntas mais importantes da história. Depois de séculos de cópias manuais, a Bíblia que conhecemos ainda preserva o texto antigo. Em 1947, antigos manuscritos começaram a surgir em cavernas próximas a Qumran, na região do Mar Morto. Entre os 7 primeiros rolos encontrados na primeira caverna estava o grande rolo de Isaías. O clima seco do deserto e o armazenamento dentro das cavernas ajudaram a preservar materiais extremamente frágeis. Nos anos seguintes, outras cavernas revelaram milhares de fragmentos pertencentes a centenas de manuscritos religiosos e comunitários. Alguns continham livros da Bíblia hebraica, outros registravam regras, comentários e crenças de uma comunidade judaica da época. Pela primeira vez, estudiosos tiveram acesso a textos bíblicos aproximadamente 1000 anos mais antigos que os manuscritos hebraicos medievais utilizados até então. O grande rolo de Isaías possui 54 colunas e preserva os 66 capítulos do livro em sua sequência conhecida. Existem pequenas áreas danificadas, mas o manuscrito permanece quase completo. Isso é extraordinário porque a maioria dos documentos antigos sobrevive apenas em fragmentos. O texto contém advertências contra a injustiça e idolatria, anúncios de juízo, promessas de restauração e passagens que os cristãos interpretam como relacionadas ao Messias. O rolo não apresenta um Isaías desconhecido ou completamente diferente. Quando um leitor familiarizado com o hebraico bíblico examina o manuscrito, reconhece o mesmo livro transmitido posteriormente pela tradição judaica e incorporado às Bíblias atuais. Antes dos manuscritos do Mar Morto, alguns dos principais testemunhos completos do texto hebraico tradicional vinham de códices medievais, como o Códice de Alepo e o Códice de Leningrado. O grande rolo de Isaías reduziu drasticamente essa distância, oferecendo uma cópia produzida aproximadamente 1000 anos antes. Quando os pesquisadores compararam os textos, descobriram que o rolo de Qumran geralmente concordava com a tradição massorética medieval. Isso não significa identidade absoluta, mas revela uma continuidade impressionante. O livro não havia se transformado em outra obra. Sua estrutura, seus capítulos e sua mensagem em geral continuavam reconhecíveis depois de incontáveis gerações de cópias realizadas manualmente. Aqui precisamos evitar uma afirmação exagerada. O rolo não é idêntico ao texto massorético letra por letra. O próprio projeto digital do Museu de Israel informa que existem mais de 2600 variantes. O número parece assustador até entendermos o que está sendo contado. Uma única letra diferente, uma grafia mais longa, uma conjunção. A ordem de palavras ou uma correção do copista pode ser registrada como variante. O manuscrito também contém erros, inserções e ajustes feitos durante sua utilização. Algumas diferenças são mais relevantes e envolvem palavras ou trechos inteiros. Portanto, a evidência não sustenta a ideia de uma cópia mecanicamente perfeita. Ela sustenta uma transmissão antiga que pode ser examinada de maneira transparente. Muitas diferenças refletem a forma de escrever hebraico na comunidade de Qumran. O rolo utiliza grafias mais completas, acrescentando letras que auxiliavam a indicar a pronúncia. Há também palavras omitidas ou repetidas, correções entre as linhas e leituras alternativas. Em Isaías capítulo 2, parte de um versículo e o versículo seguinte não aparecem no grande rolo, embora estejam preservados em outros manuscritos antigos de Isaías. Isso revela algo essencial. Nenhum documento isolado precisa carregar sozinho toda a reconstrução do texto. Comparando diferentes cópias, traduções antigas e citações, os pesquisadores conseguem identificar onde ocorreram omissões, acréscimos ou erros durante a transmissão. Pode parecer que muitas cópias diferentes dificultam a descoberta do texto antigo. Na realidade, elas oferecem mais possibilidades de comparação. Imagine que 3 pessoas copiem a mesma página. Se uma omitir uma linha e as outras 2 a preservarem, o erro torna-se identificável. A crítica textual utiliza esse princípio com métodos muito mais rigorosos. Os especialistas comparam a idade dos manuscritos, a origem, os hábitos dos copistas e as diferentes tradições textuais. No caso de Isaías, existem outros rolos e fragmentos encontrados no deserto, além da antiga tradução grega conhecida como Septuaginta. As diferenças não precisam ser escondidas, são justamente os testemunhos disponíveis que permitem estudá-las.
Para os cristãos, uma consequência importante é que passagens interpretadas como messiânicas estavam registradas antes do nascimento de Jesus. Textos sobre Emanuel, o servo do Senhor e aquele que carrega o sofrimento de muitos, não foram inseridos por copistas cristãos séculos depois. O rolo de Isaías é um manuscrito judaico anterior ao cristianismo e contém essas passagens. Isso não obriga todos a aceitar a interpretação cristã, pois judeus e cristãos podem interpretar os mesmos textos de maneiras diferentes. Mas elimina a alegação de que os cristãos inventaram posteriormente essas passagens e as acrescentaram ao livro para fazer Jesus parecer o cumprimento de profecias inexistentes. O grande rolo de Isaías comprova que o livro circulava muito antes do cristianismo e que sua forma antiga permanece amplamente reconhecível no texto posterior. Ele também demonstra que os copistas cometiam erros, corrigiam palavras e transmitiam diferentes leituras. O manuscrito sozinho não prova que cada tradução moderna seja perfeita. Não resolve todas as discussões sobre a autoria e não demonstra cientificamente que uma profecia veio de Deus. Essas são questões diferentes. A arqueologia pode datar o material, analisar a escrita e comparar o conteúdo. A conclusão mais honesta é poderosa o suficiente. Houve variações reais, mas não encontramos uma reescrita completa capaz de transformar Isaías em outro livro. Alguns críticos dizem que a Bíblia foi modificada tantas vezes que já não podemos saber o que os textos antigos diziam. Alguns defensores respondem afirmando que nenhuma letra jamais sofreu variação. O rolo de Isaías mostra que os dois extremos estão errados. Existem milhares de diferenças registradas, mas elas podem ser estudadas porque os manuscritos sobreviveram. E apesar dessas diferenças, continuamos diante do mesmo livro de Isaías, com sua estrutura e mensagem reconhecíveis. A confiança na Bíblia não precisa depender da negação dos erros humanos de cópia. Pelo contrário, a preservação de tantos testemunhos permite investigar abertamente como o texto atravessou mais de 2000 anos.